simples, né? Mas que trazem coisas bem profundas. E diante disso eu gostaria que você abrisse seu coração nesse momento para ouvir aquilo que Deus tem reservado para você, pai, mãe, filhos, esposas, maridos. Gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. E que você levasse seus pensamentos a Deus e sondasse seu coração. Diante desse teatro que foi apresentado, diante de tudo que você já viveu nesse dia, Dia das Mães, dia que você passou com a sua família, que você comece a pensar em todos os momentos que você colocou Deus na sua vida e que você apresentou Deus para os seus filhos. Pai, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor já tem comunicado, por tudo que o Senhor já tem falado, Deus. Nós pedimos para que o Senhor possa estar direcionando o nosso coração, Deus, com a palavra que o Senhor tem reservada para nós nessa noite, Pai. E que essa palavra possa vir constrangendo o nosso coração, Deus, e trazendo mudança de vida, Pai. Que nós possamos sair daqui diferente, Deus, diante dessa palavra que o Senhor vai comunicar, Senhor. Que nós não venhamos mais ser os mesmos, Deus, os mesmos filhos, os mesmos pais, Senhor, as mesmas mães, mas que nós possamos ser diferentes, Deus. E que, de fato, a nossa família possa estar debaixo, Deus, da graça, possa estar debaixo das Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. É uma responsabilidade muito grande, né? Falar sobre família, sendo solteira ainda. Mas eu pensei muito sobre a minha família, sobre tudo que eu recebi do meu avô, que eu recebi da minha mãe, que eu recebi do meu pai e que formou quem eu sou hoje, né? E eu já contei para alguns irmãos aqui, o meu avô ele era presbítero da igreja presbiteriana, então ele nos instruiu no caminho do Senhor, glória a Deus. Eu perdi minha avó quando eu era bebê, então eu não cheguei a conhecer minha avó. Mas a gente teve a influência direta do meu avô nas nossas vidas. E a gente falava que a gente tinha 3 pais, né? Era o meu avô, pai do céu, e o meu pai, pai de sangue. Então, meu avô, por muitas vezes, ficou com a gente, cuidou e levava a gente para a igreja. Até mesmo quando minha mãe não queria ir, até mesmo quando minha mãe ficava ali nas preguiças dela, né? Minha mãe tinha umas preguiças, assim, tipo a igreja, que era terrível. Mas o meu avô nos ensinou. E eu lembro que quando meu avô ficou doente, a gente mudou de cidade, né? Foi para a capital para ajudar ele no tratamento de saúde e tudo. Minha mãe não podia ir na igreja. E o meu pai não era cristão. Então, a gente começou a ir numa igreja com a minha tia. E ali eu e meus irmãos, a gente frequentou a igreja, a gente amava, trabalhava com as crianças. Ali foi gerando tudo que nós viemos fazer depois, né? Trabalhar no Ministério Infantil e tudo. Então, quando a gente voltou para a nossa cidade, meu avô faleceu, praticamente nós levamos a minha mãe de volta para a igreja. E através do nosso permanecer, o meu pai se converteu. E hoje meu pai é presbítero, minha mãe é diaconisa e todos nós estamos na casa do Senhor para honra e glória do nome dele. Eu sou missionária e meu irmão também é missionário lá na base. Então, teve uma geração toda aí. Muitas vidas passaram, né? Contribuindo para quem eu sou hoje. E tem muitas coisas que meu avô falava que hoje eu repito, assim, é muito engraçado. Ele falava assim, filha, coração do homem é terra que ninguém pisa. Os ditados dele, né? Então, meu avô tinha muita sabedoria. E ele foi passando isso pra gente, pra mim, pros meus primos, pros meus irmãos. E eu estava pensando sobre isso, refletindo sobre isso nesses últimos dias, assim. O que eu tenho para deixar?
para a próxima geração, para os meus futuros filhos, para os adolescentes que eu estou liderando, para os jovens que eu estou liderando. O que eu tenho para deixar? Quando terminar esses 2 meses de prática, o que eu vou deixar na vida dessas meninas, da vida do Alexandre, que estão caminhando comigo diretamente? E eu sempre penso nisso, né? Legado. Eu sempre penso no legado. E Deus ele me constrange muito quando eu paro para refletir sobre isso, né? Porque o que é legado? Legado não é uma coisa material, não é algo, riqueza, né? Bens, casa, isso não é legado. Legado são princípios, são valores, são ensinamentos. E não é uma coisa que você pode deixar num testamento para o seu filho, né? A herança, sim. A herança você deixa no testamento, né? Você assina ali, você pode deixar a casa, a riqueza. Isso é herança. Mas legado não é. Então, vamos para o que o dicionário diz sobre legado, né? O dicionário diz que legado é um conjunto de princípios que os pais deixam aos seus filhos e que vão nortear o seu comportamento ao longo da vida. Pesado, né? Algo que você vai deixar para os seus filhos e que vão dar direção para ele ao longo da vida dele. Ele jamais vai esquecer do que ele aprendeu com seus pais. E a palavra diz, né? Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho, jamais se desviará, né? Então, legado, portanto, é algo intangível, que não se acumula e não se mensura, por meio de dinheiro, quantidade, terras ou qualquer outro bem material. E eu sempre penso sobre isso, assim, Deus, eu sei que Deus vai me fazer mãe, né, futuramente, aleluia. E eu fico pensando, Deus, o que eu vou poder deixar para os meus filhos? Porque eu vejo lá na base, a gente tem muitas famílias, né? E famílias com filhos e tudo. E a gente recebe na escola muitos filhos de jocumeiro para fazer a escola. E é muito diferente. Quem não é filho de jocumeiro, né? Que cresceu dentro da Jocum, viajando o mundo, para os que são filhos de jocumeiro, né? A diferença de quem não é para quem é. E aí eu fico pensando nisso, Deus, eu sei que eu sou missionária, que tu me chamou para isso, e que eu vou gastar toda a minha vida nessa missão. Mas o meu filho, quando ele nascer, ele vai precisar ouvir a tua voz sobre o que ele vai ser. E possa ser que Deus diga para o meu filho que ele vai ser um médico na cidade lá do Amapá. Não sei. Talvez o meu filho não vai ser missionário. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E eu tenho o líder da base, o Salomão, ele tem 4, a Darcy, Ana, Rebeca, 3 filhas. E ele fala sobre isso, né? Ele fala que quando as filhas dele foram crescendo, e aí ele falava para elas assim, filhas, eu entendo o meu chamado, eu e a Loli, que é a esposa dele, nós entendemos nosso chamado, mas vocês têm que ouvir de Deus o que Deus tem para vocês. E o que Ele falar, eu vou abençoar vocês. Claro que ele fala assim, mas antes vocês vão fazer a ETED, né? Que é essa escola que nós já fizemos. Escola de Treinamento e Discipulado. Ele fala, eu não aceito vocês irem para qualquer outro lugar antes de fazer a ETED. E aí a Radassa fez a ETED, ficou como obreira na base, é a mais velha. Casou, é missionária, hoje está lá na base da Filadélfia, nos Estados Unidos. Trabalha com a área de cinema, já gravou filme para Hollywood, várias coisas assim. Dentro de missão, com uma cosmovisão bíblica. Olha que benção. A Iana, que é a do meio, fez ETED também e entendeu que ela deveria fazer faculdade. E ela recebeu uma bolsa lá nos Estados Unidos, está fazendo uma faculdade
de artes visuais, se eu não me engano. E ela é incrível, assim. Sabe esses desenhos que fazem no vidro? Ela tá com um emprego agora de fazer numa igreja. E vai levar quase um ano, assim, para fazer todas as janelas da igreja, esses desenhos na vidraça, né? Incrível. E a Rebeca, que é a mais nova, também acabou de fazer a ETED. Ela é a única que está com os pais, né? Solteira e está com os pais, tem 18 anos. Fez a ETED, é missionária, vai servir na próxima escola lá na Filadélfia. E está firme no Senhor. Então, eu penso assim, olha que ensinamento, que princípios e que direcionamento esse pai tem deixado para os filhos. E aí isso me lembra a vida de Abraão, né? Nosso grande pai na fé. Abraão, ele não podia ter, Sara, né? Não podia ter filhos. E Abraão veio ter seu primeiro filho de uma israelita. E depois, quando Deus veio e comunicou a ele que ele teria um filho chamado Isaque, mas que a bênção, a aliança, a promessa estaria com Isaque, né? Que era o seu filho, ali junto com a Sara. E eu penso em todos os ensinamentos e todos os princípios que Abraão fez e ensinou e apresentou a Isaque. E assim, né? O que mais me chama a atenção é em Gênesis 22. Peço que vocês possam abrir. Gênesis 22. Que é quando Deus prova a Abraão, né? Prova a fidelidade do coração de Abraão. E Deus pede Isaque em sacrifício. Então, Abraão está lá. Deus fala, Abraão, eu quero que você apresente Isaque. Abraão prepara todas as coisas. Pega Isaque carrega a lenha. A Bíblia não deixa claro qual era a idade de Isaque, né? Quando isso aconteceu. Mas a gente pode imaginar que ele já era um rapaz, porque ele ajuda o pai a levar, né? As madeiras para o sacrifício, para apresentar, né? E o capítulo 7, o versículo 7 e 8 do capítulo 22 diz assim: Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiu ambos juntos. E no final do capítulo, né, o Senhor diz a Abraão e provê o cordeiro, né? E ele sacrifica o cordeiro. E eu fico imaginando o coração de Isaque nesse momento. Porque ele podia sair do holocausto ali, desamarrar as cordas e dizer, não, pai, eu não. Você quer sacrificar a mim? Não, vamos voltar lá, vamos pegar um cordeiro. Né? Ele podia se rebelar contra o pai dele. Não sabemos, né? Eu que penso, que vou imaginando a cena. Mas ele não fez isso, Isaque não fez. Ele confiou no que o pai dele disse e uma palavra que Abraão disse. Abraão disse, Deus vai prover para si o cordeiro. E Isaque confiou. Então, isso mostra que Abraão era uma pessoa confiável. Que era uma pessoa que cumpria com as suas palavras, né? Se ele dizia assim, filho, eu vou brincar futebol com você depois. E depois ele ia brincar futebol com o filho, né? Ele cumpria com essa palavra. Filho, eu vou te buscar na escola. Ele cumpria com essa palavra e ele ia buscar o filho na escola. Então, com certeza,
Abraão não era uma pessoa que enganava seu filho, né? Ele falava e ele cumpria com isso. Por isso que Isaac confiou. Por isso que Isaac acreditou na palavra de Abraão. Então, Abraão foi um grande mestre. Ele ouviu a voz de Deus, ele saiu da cidade dele, ele obedeceu. Deus cumpriu a promessa dele, entregando a ele um filho. Ele, sim, é o pai de multidões. Através dele veio uma grande geração. E se nós estamos aqui hoje, graças a Abraão, né? Só que Isaac, ele faz parte dessa linhagem de Abraão. E quem foi Isaac? Né? Isaac foi o filho prometido, pessoalmente, pelo próprio Deus, a Abraão e Sara. E a Bíblia fornece várias, né, referências sobre quem foi Isaac, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Embora Abraão tenha tido outros filhos que originaram nações, é Isaac quem consistia o plano de Deus em relação à descendência de Abraão. Foi por meio dele que a descendência escolhida seria chamada. Hebreus 11, 18. Hebreus 11, versículo 18. Vou ler o do 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que escolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada tua descendência. E Isaac, ele entrou aqui, né? Nessa linha dos heróis da fé. Mas aí a gente para pensar, mas o que o Isaac fez, assim, de tão grande na Bíblia? Não tem muitos relatos, né, de grandes coisas que Isaac fez. Mas uma coisa que Isaac tinha, ele tinha caráter. Ele tinha muito caráter. Isaac era correto e tinha um temperamento manso. Tais aspectos podem ser identificados quando ele não questionou a atitude do pai em oferecer-lhe em sacrifício. Também não discutiu com os pastores sobre os poços em Gerá, né? Futuramente, em Gênesis depois aparece sobre isso. Possivelmente ele era afetuoso e bastante ligado à sua mãe, Sara, de quem sentiu profundamente a morte. Ele não guardava rancores, pois relevou a atitude de Abimeleque. Isaac, com certeza, era um homem de fé, né? Isaac também demonstrou fé no episódio do Holocausto. Além disso, ele é citado na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, devido às suas bênçãos sobre Esaú e Jacó. Ele era um homem de fé e ele era um homem que conhecia Deus e que se relacionava com Deus, que tinha tempo com Deus. E isso está em Gênesis 24, versículo 62, que diz assim: Ora, Isaac vinha de caminho de Belai-Roi, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaac a meditar no campo. Ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu e eis que vinham camelos. Que é quando Isaac vê Rebeca, né? Sua esposa ali, que veio com o servo. Isaac sai e vai meditar no campo. O que isso quer dizer? Que ele estava se retirando, tendo um tempo a sós, ouvindo de Deus, buscando na fonte, indo em direção a quem tem todas as respostas. Isaac era um homem de fé, né? Mas Isaac também, ele seguiu a mentira do pai, né? A meia mentira de Abraão. Quando Abraão fala que Sara é sua irmã, né? Por 2 vezes. E lá na frente, Isaac também apresenta a Rebeca como sua irmã, com medo de morrer, né? Mas é uma mentira, porque Isaac não era irmão de Rebeca. Gênesis 26, 7, né? E Isaac, ele tinha preferências, né?
também, ele tinha preferência por seu filho Esaú, né? Ali no episódio dos 2 filhos dele. Então, eu penso assim, Abraão passou muitos princípios a Isaac, princípios bons, mas também passou princípios ruins, né? Tanto essa da mentira, que Abraão mentiu dizendo que Sara era sua irmã, e quase que vem a destruição sobre um reino todo. E Isaac também mentiu, dizendo que Rebeca era sua irmã. E aqui Isaac também faz preferência dos filhos, né? E ele não soube passar o legado para os filhos dele. Porque os filhos dele teve toda aquela briga, aquele atrito entre eles. O outro usurpa, né, a primogenitura. Então, Isaac não teve sabedoria para passar alguns princípios para os filhos dele. Então, diante disso tudo, o que a gente pode ver, né? Que é um pai, que é um pai, que é uma mãe, que não sabe nada ou sabe poucas coisas do seu relacionamento com Deus, da sua convivência com Deus, e luta para passar aquilo que ele pode. Abraão foi essa pessoa, de ter relacionamento com Deus, de buscar na fonte, e ele, no máximo, tentou passar isso para o seu filho Isaac. Podemos dizer que Abraão acertou. Amém? Abraão acertou. Que Isaac permaneceu nos caminhos do Senhor, foi um homem próspero, casou, né? Teve seus filhos, errando, falhando, mas ele foi um homem bom, foi um homem segundo o coração de Deus, e ele carregou a aliança de Deus com a humanidade. Então, vamos dizer que Abraão, ele acertou, né? Em contrapartida, a gente vai falar de Davi, né? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi foi escolhido para ser rei de Israel, né? E assumir ali o trono de Israel, governar toda aquela nação. Mas Davi teve muitos filhos, né? A Bíblia fala de mais ou menos uns 20 filhos e alguns que não são citados. Então, Davi teve muitos filhos, com as suas esposas, concubinas, todos os casamentos que ele teve bastante filhos. Mas a gente conhece, assim, uns 4 filhos, assim, que foram mais famosos, né? Na história da Bíblia. O primeiro dele é Aminon, né? Filho de Davi, ficou marcado na Bíblia devido a um acontecimento terrível. Ele abusou de sua meia-irmã Tamar. Por causa disso, ele foi morto por Absalão, que também era seu meio-irmão. Começa assim a história. O terceiro, que é o Absalão, né? O terceiro filho. A sua mãe era a princesa Maacá, filha de Talmai de Gessu. Absalão ficou conhecido na Bíblia principalmente por causa de sua rebeldia. Ele tentou tomar o reino do próprio pai, a ponto de Davi ter de fugir de Jerusalém. Durante esse período, Absalão fez coisas absurdas, como, por exemplo, tomar as concubinas de Davi diante de todo Israel. Mas depois de uma batalha, Davi conseguiu retomar sua posição em Jerusalém e Absalão acabou sendo morto por Joabe, comandante do exército israelita, contra a vontade de Davi. Então, Aminon abusou da sua meia-irmã. Absalão tramou contra o pai e assumiu o trono do pai e tentou a morte do pai. Tá bem, né? Davi tá bem, assim. O quarto filho de Davi foi Adonias, filho de Agite. A exemplo de Absalão, Adonias também tentou usurpar o trono de Israel, quando Davi já era um homem muito idoso. Mas rapidamente Salomão foi escolhido como sucessor de Davi e o plano de Adonias fracassou. Depois de um tempo, Adonias acabou sendo morto, segundo a ordem de Salomão, porque aparentemente ele não havia deixado de lado suas ambições
conspiracionistas. Então tá. Amnon, Absalão e Adonias. E aí, Davi teve um relacionamento com a Betseba, né? Que tomou lá do soldado Urias. E ele teve alguns filhos com ela, e um desses filhos foi Salomão. E Salomão foi que assumiu o trono, né, de Israel depois da morte de Davi. Salomão foi o homem que recebeu a sabedoria, pediu a Deus sabedoria, e Deus deu a ele sabedoria e muitas riquezas. Mas Deus fez uma aliança com Salomão. Falou assim, olha, anda nos caminhos do teu pai e faz tudo o que o teu pai ordenou, né? Não faça alianças com outros reinos, não oferece sacrifícios. Todas essas instruções Deus deu a Salomão. Ok, Salomão recebeu a sabedoria lá, né? Foi um rei mais rico. Dizem que a riqueza de Salomão é vista até hoje, né? Então, Salomão foi um homem muito poderoso. Só que diante de tanta sabedoria, ele pecou nas pequenas coisas, né? Aí o que ele fez? Casou com a filha de Faraó, fez aliança com outros reinos, prostituiu o reino de Deus, ofereceu sacrifícios a outros deuses, fez lá, né? E virou só um caos depois, o reino de Israel, né? Por isso que veio a separação, o povo foi cativo para a Babilônia. Tudo resultado do que Salomão resolveu ali, da decisão de Salomão, né? E ir contra Deus. Então, difícil, né, amados? Diante de tudo isso, Davi, um homem segundo o coração de Deus, que teve suas falhas, teve seus acertos, teve muitas vitórias, foi abençoado por Deus, teve muitos filhos. Os filhos dele não foram boas pessoas, a maioria deles, né? Fizeram coisas terríveis e que envergonharam Israel, envergonharam a linhagem de Davi. E se nós estamos contando essas histórias hoje, é porque ficaram marcadas, né? Então eu fico pensando assim, o que você recebeu do seu pai, o que você recebeu da sua mãe, que foi bom para você, e o que você tem passado para os seus filhos, o que você tem passado para a geração depois de você? Ou você fez como Davi, que só recebeu ali, mas não soube passar. Davi só recebeu o conhecimento, ele só recebeu a experiência, ele só recebeu o relacionamento dele com Deus, mas ele não soube passar isso para os seus filhos. E o resultado não foi bom. Ou você, glória a Deus, amém, ou você está sendo Abraão, que nutria um relacionamento com Deus, que tinha uma caminhada de oração, que ele tinha uma vida de devoção diante de Deus. E soube passar isso para seus filhos. Para seu filho, né? Isaac. Qual dessas pessoas tem sido você hoje? Não precisa me responder. Ah, Karina, eu não tenho filho. É aí que pega, meus irmãos. É aí que pega. Porque legado não é só para filhos. Legado você não deixa só para os seus filhos. Legado você passa de geração em geração. Não importa se a pessoa não é seu filho ou não. Se você está instruindo essa pessoa, se você está ensinando essa pessoa, se você está à frente dando direção de alguma forma, ainda que você não seja pai ou mãe, você está ensinando algo, você está instruindo essa pessoa para algum lugar. E é essa mensagem que eu quero deixar para a igreja hoje, para esse nosso culto de família. Porque todos nós aqui somos famílias, amém? E esse alerta de
que nós precisamos nos posicionar sobre o que eu estou instruindo, sobre o que eu estou falando, sobre como eu estou ensinando. A sua vida é um espelho, ela é um reflexo para a vida de outras pessoas. Ah, mas eu já tenho lá meus 80 anos. Mas pensa quantas pessoas não passaram pela sua vida até você chegar nos seus 80 anos. E eu estava pensando sobre isso, que a Jocum, né? A gente tem o fundador, que é Loren Cunningham, e em novembro do ano passado ele descobriu que está com câncer, em fase terminal. E aí ele começou mais um grande movimento, né? Cara ali já, beira da morte, com seus 70 e poucos anos, quase 80, se levantou e disse assim: Deus me chamou para traduzir a Bíblia a todos os povos de língua materna, na tradução oral da Bíblia. E aí ele levantou esse grande movimento. Então, todas as bases de Jocum estão engajadas nesse movimento, e nós estamos estudando sobre isso, tendo conhecimento, sabendo o que é, e escutando ele, para saber de que forma a gente pode fazer parte dessa comissão, dessa grande missão. Só que, quando ele falou com a gente, uma semana antes da gente vir para cá, né? Ele ligou a chamada de vídeo para falar com todas as bases de Curitiba. E ele falou assim, essa missão, ela é minha. Deus falou para mim, Loren, você vai fazer parte desse movimento. Se você está me ouvindo, se você está escutando sobre isso, você tem que orar e perguntar para Deus, Deus, de que forma eu posso participar desse movimento? Qual é o meu papel nessa missão? Porque ele falou assim, não é para você, tipo assim, não é de vocês, é minha, essa missão é minha. E eu vou gastar todos os segundos da minha vida para que isso aconteça. Os médicos disseram que era para ele ter morrido em dezembro, ele não morreu. E aí ele está até hoje ainda, vivo, sem dor nenhuma. E ele está assim, não para. Todos os líderes que estão perto dele falam assim, o Loren, você vai conversar com o Loren, ele fala assim, vamos falar da tradução oral da Bíblia? Ele respira sobre isso. E ele passa essa visão para todas as pessoas. E aí eu fiquei pensando, o Loren veio, ouviu a voz de Deus e criou a organização, a Jocum. Certo? Depois dele, muitos outros líderes entraram debaixo dessa visão e começaram a criar bases em vários lugares. Aqui no Brasil foi o Jimmy Styler, que influenciou a minha vida, né? Se eu hoje estou na Jocum é porque esse cara veio lá dos Estados Unidos e implantou essa base aqui no Brasil. Então, pensa comigo, quantas pessoas passaram pela vida de vocês para que vocês estivessem aqui hoje? Como eu contei no início. Se eu estou no Evangelho até hoje, há 27 anos, nunca me desviei, sempre permaneci na igreja, foi porque o meu avô foi influente na minha vida. Porque a minha mãe, querendo ou não, foi influente na minha vida. Tias, tios foram influentes na minha vida. Agora, eu estou sendo influente na vida de outras pessoas, de outra geração? Ou eu só parei aqui em mim, como fez Davi, e ponto? Ou eu estou influenciando gerações? E o legado é isso. Ele deve ser geracional. Então, eu vou pedir para que vocês possam ficar em pé. E diante do teatro que foi apresentado aqui, a quem você tem entregado o domínio da sua família? Você tem tomado as decisões? Você tem sentado no banco e você tem governado? Ou você tem pedido para que Deus venha e tome esse lugar? Somente Deus, amados. Somente Deus. Para nos instruir, para nos direcionar, para nos dar sabedoria, para conduzir, para criar filhos, para educar adolescentes, para educar jovens, para educar crianças. Somente Deus. Nada do que eu faço hoje
é por mim. Eu tenho caminhado, discipulado, treinado esses jovens que estão aqui. Mas eu não sei nada. E se eu não for para Deus, serão só palavras. Então, Ele é a fonte. Ele é o primeiro lugar que você deve buscar. Amém? Vamos estar orando nesse momento. Pai, nós queremos te agradecer, Deus. Te agradecer por essa palavra, que eu sei que a tua palavra ela não volta vazia. E o Senhor foi intencional, Deus, a nos comunicar nessa noite sobre a nossa responsabilidade, Deus. Sobre a nossa responsabilidade com as próximas gerações. E nós queremos, Deus, diante de Ti nessa noite, nos posicionar, Pai, dizendo que nós vamos ser as pessoas que vão instruir essas pessoas no Teu caminho, Pai. Serão as pessoas que vão instruir debaixo da Tua palavra. Que nós vamos deixar um legado, Deus, de relacionamento contigo, de fidelidade com o Senhor, Deus. De pessoas que não negociam a sua fé, que não se vendem, Deus, que não trocam o seu tempo com outras coisas, Deus, mas estão debaixo dos teus pés, Pai, estão debaixo da cruz, estão clamando, estão indo para você, Pai, buscando sabedoria, conhecimento. Nós oramos, Deus, para que todos os pais e mães que estão aqui, Pai, eles possam ser mesmo alcançados, Deus, no seu coração, na sua mente, todas as vezes que eles acharem que não sabem o que fazer, Deus, como fazer e como resolver, que o Senhor venha, Deus, sobre eles, que o Senhor dê mesmo sabedoria, Pai, que o Senhor venha dando resposta ao coração deles, que eles possam sempre, Pai, buscar em Ti, não buscar em fontes vazias, Senhor, não buscar em amigos, família, outras pessoas, Deus, mas que eles possam buscar em Você. Você é o Pai, Deus. Você é o nosso Pai. Então, você tem toda a sabedoria para nos ensinar. Então, nos ajuda, Deus amado, a ser instrumentos, Deus, de geração. Que nós possamos mesmo deixar um legado, Deus, de geração em geração, Senhor. Que essa igreja seja mesmo geracional, Deus, no seu legado. Essa é a nossa oração nessa noite, Deus, e te agradecemos mesmo por esse tempo. Continue falando conosco, Deus. Continue nos ensinando, Pai, debaixo da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.